Bora falar de Flamengo, começando aqui o Globo Esporte. Amanhã o time tem que vencer na casa do Galo para conseguir a vaga nas quartas da Copa do Brasil, né? Richard Souza já tá em BH, inclusive no estádio, trazendo as últimas do Flamengo pra gente. Fala aí, Richard, tudo bem, cara? Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está com a gente. Pois é, já estamos aqui no palco desse jogo. O Flamengo tem que vencer, pelo menos por 1 gol de diferença, para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2 ou mais gols, fica com a vaga nas quartas de final. O time fez o último treino no Ninho do Urubu, aí no Rio, viu, Escobar? Hoje pela manhã, última atividade antes da viagem aqui para BH. Arrascaeta fez exame ontem na coxa esquerda, não tem lesão. Está disponível para o Felipe Luiz, assim como Jorginho e Bruno Henrique, que contra o Ceará deixaram a partida com dores musculares. O Samuel Lino viralizou uma imagem dele mancando na saída do jogo lá em Fortaleza, mas também está tudo bem com ele. Ponto de atenção, Luiz Araújo, ele foi poupado contra o Ceará. Ontem não foi para o campo no Ninho do Urubu, então fica a expectativa para a divulgação da relação dos jogadores que virão para cá. O Flamengo tem chegada prevista no fim da tarde, serão 2.500 rubro-negros amanhã por aqui, Escobar. Ser melhor que ele, ninguém ousa. Um abraço para você, querido. E antes da decisão, deu tempo de apresentar mais um reforço, né? Mas para jogar a Copa do Brasil, só se o Flamengo avançar. Ele deve pintar no time no fim de semana pelo Brasileirão. No cabelo arrumado, no brinco, Jorge Carrascal tem o visual comum a um jogador de futebol. E uma tatuagem quase única. Sabia que ele estava aqui, nos enfrentamos na Rússia. Um dia um amigo meu me disse: "Você já viu o chupão que aquele cara tem tatuado? Tem um chupão muito grande, não paramos mais de rir." Tem um chupão muito grande, le dije. O beijinho no pescoço é muito parecido com o do Ayrton Lucas. Em campo, as características são diferentes. Aos 27 anos, o colombiano Jorge Carrascal chega ao Flamengo para ser a sombra do ídolo Arrascaeta. Acho que não tem que ser uma competição se vou ser o substituto dele ou não. Quem vai jogar vai depender do treinador. O importante é que todo mundo ajude o clube a ganhar títulos para sermos felizes. Carrascal deve estar à disposição para o jogo de sábado contra o Mirassol no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Pude falar com o Felipe, ele está me orientando mais ou menos o que quer, me apresentando o projeto, como jogam. Carrascal foi o primeiro reforço da janela com quem o Flamengo abriu negociação. E o último a chegar. O interesse de um outro clube retardou o acerto com o Dínamo de Moscou. Ontem, ao vestir pela primeira vez a camisa do Flamengo, ele parecia não ter dúvida de ter feito a escolha certa. Eu estava na seleção e me deram a notícia. Eu disse sim sem pensar. Disse que estava disponível para vir ao Flamengo. Foi algo que me fez vibrar. Foi algo como que me vibrou. Então, assim, é um cara que vai chegar muito bem ao time do Flamengo e, além disso, ele, embora esteja custando um valor extremamente alto, 12 milhões de euros, mas ele não chega para ser a solução do problema do Flamengo. Muito pelo contrário. Ele chega para, entre aspas, compor o elenco, fazer parte do elenco e brigar por uma vaga no time titular, no caso do Arrascaeta, porque o entendimento da comissão técnica e da diretoria é que ele chega para suprir a ausência do Arrascaeta quando o Arrascaeta não puder jogar, for convocado, porque a gente sabe que o Arrascaeta tem muitos problemas físicos. Então, acho que foi uma boa contratação, uma contratação interessante. Potencial ele tem para se firmar no time do Flamengo. Agora, ver se ele vai se encaixar de uma maneira rápida ao estilo de jogo do técnico Felipe Luiz, que a gente sabe, tem que ter paciência. É um jogador colombiano, está chegando agora no futebol brasileiro, tem que se adaptar, tem esse período de adaptação como qualquer outro estrangeiro. Mas potencial ele tem e o time do Flamengo está pronto para recebê-lo, para ele suprir essa ausência do Arrascaeta quando for necessário. E o Samuel Lino chegou com tudo, né? Ele fez um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro, um cartão de visitas. Claro que o Atlético Mineiro já estava bem desgastado, porque tinha corrido bastante ali naquele jogo contra o Flamengo, apesar de ter feito um jogo até melhor na minha visão. Quando o Samuel Lino entra e o Alacian entram ali naquela ponta esquerda, o Flamengo cresce no jogo e quase empatou justamente num gol que o Samuel Lino estava impedido. Contra o Ceará, foi Ceará?
Isso. Foi Ceará. Contra o Ceará, eu acho que ele fez um jogo mais modesto, mas é completamente normal uma adaptação de um jogador que está chegando agora, que está totalmente se adaptando aos seus companheiros. Repito aqui, eu não acho que ele vai ser um cracaço que vai botar o futebol brasileiro debaixo do braço. Não enxergo ele dessa maneira. Enxergo ele como uma peça que vai agregar ao jogo do Flamengo. Em relação a Everton Cebolinha e ao Michael, acho que o Samuel Lino é um jogador mais pronto, mais agudo, que parte para cima e que pode justamente conseguir fazer algo que o Felipe Luiz às vezes tem dificuldade quando enfrenta times com bloco baixo, que é justamente esse 1 contra 1 para você quebrar a defesa. O Samuel Lino tem essa qualidade com a perna direita principalmente, mas tem facilidade com a perna esquerda, tanto para poder assistir seu companheiro quanto bater no gol. É um jogador agressivo, cara. É o tipo de jogador que realmente você precisa ter para você destravar essas defesas adversárias. Até porque, Pedrosa, se o Michael e o Cebolinha estivessem bem, o Flamengo não iria atrás do Samuel Lino. O Samuel Lino vem justamente para suprir essa ausência desses dois jogadores que não dão conta, tanto na parte técnica, na parte tática também não dão conta, e na parte física. Dois jogadores que a todo momento estão no departamento médico. O Samuel Lino, o histórico dele, é totalmente diferente. Não é um jogador que tem o histórico de lesão. A lesão mais grave que ele teve foi no joelho, uma torção, mas não foi processo cirúrgico, muito pelo contrário. Foi um processo ali que ele fez tratamento e pronto. Então, acho que por conta disso o Flamengo foi atrás de Samuel Lino. Só que o Samuel Lino enfrentou contra o Ceará a grande dificuldade que ele vai ter aqui no futebol brasileiro. Grama. O gramado do Castelão é horrível. Você vê que o Samuel Lino ele teve dificuldade. Para o estilo de jogo dele, de carregar a bola, de driblar, esse 1 contra 1, o gramado atrapalhou demais. E isso ele vai até ser falou um grande do Maracanã, problema, né? Ele falou que o do Maracanã é pior do que Exato. o do futebol espanhol. E é óbvio, ele vai ter que se adaptar. Porque lá na Espanha é padrão. Todos são ótimos. Inclusive do Wanda Metropolitano, que era o estádio do Atlético de Madrid, é perfeito, é um estádio absurdo, assim. Então ele vai ter que se adaptar Inclusive a essa situação. agora é grama sintética, quarta-feira. Lá na Arena MRV é grama sintética, algo que ele não tinha lá no futebol espanhol na Europa. Aí não sei como ele vai se adaptar a isso. Às vezes o cara até prefere. No sentido, ele pode até não externar isso, mas ele prefere um gramado sintético que é perfeito, de retilíneo, do que talvez um Castelão que é mais pegado. Claro que o jogo muda, mas pro atleta que é rápido, que é veloz, que parte para cima como ele, talvez seja algo interessante. E a adaptação para um gramado sintético é mais rápido do que um esburacado. Porque o sintético, você precisa de uns minutos ali, talvez de um tempo, um jogo, e aí ele vai pegar Allianz, Newton Santos, outros estádios no Brasil. A arena do Atlético Paranaense, que tem o sintético, né? Sim. Mas para você entender os buracos, só quem joga ali todo dia. Ele vai aprender a entender ali. É pior, eu acho. Eu acho pior porque, por exemplo, ele vai dar um drible. Cara, ele tem um movimento na cabeça dele, um gesto técnico, que tá muito claro, que ele vai dar um tapa pra cá pra dar um tapa pra lá. Se tem buraco, a hora que ele der o primeiro tapa, a bola quica, ele perde a bola. Contra o Ceará isso aconteceu, teve um lance no primeiro tempo, que nitidamente foi por conta do gramado, que ele errou o drible. Sim. Mas o gramado atrapalhou nitidamente, pelo menos eu pude ver ali na transmissão. Vene, tem drone do Matheus Gonçalves? Tem outro clube de olho nele? Tem, o CSK da Rússia. Lembrando que foi o Cruzeiro que já estava de olho nele? O Cruzeiro estava de olho não, tinha fechado, né? Sim. Só que o jogador ficou sabendo durante um jogo do Sub-20 que ele não ia mais, que o Flamengo havia desistido. E agora o CSK da Rússia enviou uma carta interesse ao Flamengo. Isso é normal, tá? Isso acontece. O clube vai, envia uma carta e fala, a gente tem interesse na contratação desse jogador. Agora os empresários do atleta, que são do escritório do Juliano Bertolucci, vão se reunir com o Flamengo para entender quanto que o Flamengo deseja em uma proposta para poder vender o Matheus Gonçalves. E o Flamengo, ele topa vender o Matheus Gonçalves. Mas a gente sabe que pelos valores que iriam ser feitos com o Cruzeiro, não serão mais. 3,5 milhões de euros por 50%. Então esse valor a gente já sabe que o Flamengo não vai aceitar. Tanto é que o Grêmio fez uma proposta, o empresário nem levou para o Flamengo por conta disso. Porque os valores o Flamengo não iria aceitar. Eu sou a favor de vender, porque quanto mais o tempo passa, menos ele é utilizado e com isso ele vai se desvalorizando no mercado. Ou vende agora por um bom valor, ou o tempo vai passar e o Flamengo vai perder a oportunidade boa de fazer um bom dinheiro com o Matheus Gonçalves, que é bom jogador, tá? Mas para o Felipe Luiz ele não está tendo muitas oportunidades. Nação Rubro-Negra, uma ótima noite a todos. Eu tô chegando com tudo na noite dessa terça-feira. Tô chegando com muitas informações do nosso Mengão Flamengo, que está assim muito forte no mercado da bola, e acabou de sair uma informação na tarde dessa terça-feira dando conta de que o Mengão poderia formalizar
formalizar uma proposta para o grande goleiro Ederson, tendo em vista que o Felipe Luiz do Zé Boto acredita, até próprio mesmo, né? Até o próprio BAP, né? Estão cientes que o Flamengo precisa de um goleiro, mais um goleiro, né? Não tem como permanecer com o Matheus Cunha no time do Flamengo. Então, assim, a ideia do Flamengo é poder formalizar uma proposta oficial para o goleiro Ederson, né? Manchester City. O jogador não deve ficar no time inglês. Então, se o Flamengo já sabendo disso, eu vou falar uma coisa para vocês. O Ederson chega para ser titular da posição. Se não for titular, vai ser simplesmente para brigar pela titularidade ali. Vai ser, assim, uma bela briga, né? Uma bela disputa no gol do Flamengo. Então, assim, amigas e amigos, eu quero saber de vocês uma coisa. Eu quero saber se vocês aprovam essa possível chegada do Ederson no Flamengo. Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a todos vocês. E lembrando também que amanhã é dia de guerra, amanhã é dia de decisão e amanhã é dia de amassar a equipe do Galo com tudo. O Flamengo vai vencer, eu tô muito confiante de que o Mengão possa vencer de 2-0. O Flamengo não vai tomar gols lá. Vamos torcer para que tudo dê certo e que o Mengão volta para o Rio de Janeiro com a grande classificação. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!